Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez, Manuel Bento, para mais uma palestra. Antes de dar início, não sei se vocês repararam no nosso livro do mês, Victor, né? Eu queria lembrar que esse Victor é aquele garoto que foi assassinado lá acho que no Tatuapé, logo após entregar o celular. Mesmo assim, o garoto foi lá e deu um tiro nele. E é interessante que a história dele, ele vem contar aí nesse livro. Eu tive a oportunidade de conhecer a mãe dele, e eu achei muito interessante porque ele pedia para ela escrever, e ela se negou a escrever, porque ela achava que se a história era dele, ela não poderia, ela como mãe, interferir. Então, na verdade, ela só fez lá o prefácio e contou a parte do Victor encarnado. Todo o resto da história dele, ele fez através de duas médiuns diferentes, que também é interessante, para comprovar aí a veracidade. Então, para quem quiser conhecer a história do Victor, foi uma história que chocou, entender os meandros, os porquês das coisas, está aí um livro interessante para se ler, tá bom? Isso é um comercial que eu estou fazendo. Na verdade não é um comercial, é uma oportunidade da gente ler algo que é sério de fato, né, e que possa talvez trazer respostas para nós, que muitas das vezes nós ficamos buscando e não encontramos, né? E às vezes as respostas estão aí, à nossa disposição, tá bom? Tá aí um convite para quem quiser ler, que eu faça. O tema de hoje, religião versus espiritualidade. O objetivo aqui é nós debatermos, é nós contextualizarmos a questão do quanto que a religião pode nos influenciar e o quão afastados talvez nós estejamos da espiritualidade dentro da própria religião. Essas duas imagens aí eu tento mostrar isso, né? Que a religião às vezes te faz seguir determinados rituais, muitos deles às vezes automáticos, e você acaba nesses automatismo todo se esquecendo das questões espirituais. Então nós vamos fazer uma reflexão hoje aqui dessa questão da religiosidade versus espiritualidade, tá bom? Vamos começar com uma frase. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Puxa, parece ser uma coisa lógica, mas será que nós lembramos disso? Será que nós, no nosso dia a dia, nas nossas atividades cotidianas, nós lembramos que somos seres espirituais, vivenciando uma experiência humana? O organismo ele exerce uma influência tão grande em nós, o organismo físico, e o meio também, que muitas das vezes nós esquecemos disso. Até mesmo os espíritas esquecem. E vivem a vida como se fossem seres materiais, usufruindo ao máximo. Não que isso não possa ser feito, mas às vezes se deixando escravizar pelas questões materiais que vão prejudicar o ser humano, o ser espiritual em si. Então essa frase, ela é do Teilhard de Chardin, que é o Pierre Teilhard de Chardin, para que vocês façam uma reflexão. E quem foi Teilhard de Chardin? Vamos entender? Porque parte da minha palestra vai se basear nele, tá bom? Teilhard de Chardin foi um padre jesuíta francês, nascido em Orsines em 1 de 5 de 1881 e falecido em Nova York em 10 de 4 de 1955. Então ele era um padre jesuíta, tá bom?
Era teólogo, filósofo e paleontólogo, que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia. Ele era um padre jesuíta, mas ele era meio estranho no ninho, vamos assim dizer, né? Porque ele estava tentando unir, né, a ciência, a observação dos fatos, das coisas, com o conhecimento teológico. Suas obras filosóficas tentam reconciliar a ciência humana com aquilo que ele chamava de forças do divino. Disposto a unir ciência e religião, conseguiu apenas ser mal visto por representantes de ambos. Ou seja, ele tentou unir e foi mal visto tanto pela ciência quanto pela igreja, né? Por quê? Muitos cientistas negaram, né, o valor científico de sua obra, acusando-a de possuir um misticismo e uma linguagem estranha à ciência. Então a ciência da época, ou até hoje, não aceitavam muito bem essa questão de um teólogo, por exemplo, vir falar de coisas. Eram necessárias experiências, né, uma série de atividades científicas para poder, sim, aceitar um fato. E mesmo assim ainda podendo ser contestado. Então ele tentou e não foi aceito pela ciência. Por outro lado, a Igreja Católica o proibiu de lecionar e publicar as suas obras, também submetendo-o a um quase exílio na China. Quer dizer, na China mesmo. Quase que ele ficou exilado lá. Depois liberaram ele, mas não deram importância para suas obras, porque ele se afastava muito, né, da teologia clássica, se afastava muito dos rituais, dos conceitos, dos dogmas que eram e que são, né, estabelecidos pela igreja. Então o coitado do Teilhard de Chardin, apesar de ser um homem brilhante, não conseguiu o intento, aquilo que pelo menos ele almejava, né, de unir a ciência com a religião. Ficou então conhecido como o jesuíta proibido. O cara era proibido, tá bom? Por quê? Porque fazia pensar. Então é proibido pensar. Porque se você pensa, você quer respostas. E talvez as respostas que eu vá te dar não te satisfaçam. Então passou a ser proibido. Bom, tudo bem até aí com relação ao Teilhard de Chardin? Mas teve um outro que tentou unir ciência com religião. Está aqui o Allan Kardec. Está certo? Vamos ver. Lá no Evangelho, no capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item ali, ó, aliança da ciência com a religião. Tá? Para vocês verem a ideia que o Kardec fazia da doutrina espírita também. A ciência e a religião não se entenderam até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Então o que Kardec fala aqui? Que tanto a ciência tentando estudar e negando a divindade, quanto a divindade negando a ciência, né, estavam se repelindo e não se entendendo. Tá certo? Era necessário algo para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Então precisaria surgir uma coisa nova que pudesse ligar os dois, assim como tentou fazer o Teilhard de Chardin mais para frente, tá certo? Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Para o Kardec, a doutrina espírita veio descortinar leis da natureza que o ser humano, por desconhecer, sofre as consequências. Então, por exemplo, a existência do plano espiritual, que é um plano paralelo ao nosso.
a possibilidade, nós somos espíritos e pertencemos a esse plano, tá certo? Estamos momentaneamente utilizando um corpo físico, porém nós nos interrelacionamos com esse plano. As coisas que acontecem nesse plano podem interferir no nosso, e nós também de alguma forma podemos interferir lá, dependendo do nosso tipo de pensamento, de atitudes. É uma correlação. Então eles podem interferir aqui através dos médiums, aí vem a mediunidade, que é um outro estudo, e a partir do momento que nós entendemos que existe esse outro mundo, que é um mundo fluídico, nós passamos a, estudando isso, descaracterizar, por exemplo, os milagres, descaracterizar as coisas sobrenaturais, porque para tudo existe uma explicação, e uma explicação lógica, mas é preciso estudar, é preciso conhecer. Então Kardec achava na época dele que a doutrina espírita, sendo estudada tanto pelos religiosos quanto pelos homens de ciência, poderia ser esse elo de ligação que acabasse com essa distinção, com essa desavença existente. Tanto que as primeiras pessoas a estudarem a doutrina espírita não eram os religiosos, foram justamente os cientistas, filósofos da época. Depois os religiosos também. Por quê? Porque ela é uma doutrina que fala de um âmbito geral. Ela não é uma doutrina que fala especificamente para o cristianismo, por exemplo. Kardec, em 1862, fez uma viagem que ele chama de viagem espírita, uma vez que ele tinha lançado o Livro dos Espíritos e que começou a se espalhar em estudo, ele foi viajar, e ele ficou admirado de encontrar pessoas não religiosas, pessoas religiosas de diferentes religiões, muçulmanos, judeus, cristãos, católicos, evangélicos, estudando a doutrina espírita. Por isso que ele fez essa ideia, falou: puxa, está aqui o traço de união que pode, Então está aí um convite para quem não conhece de fato, para estudar a doutrina espírita. É uma doutrina libertadora. E as leis a que o Kardec se refere estão na segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, várias leis da natureza ali que nós, tomando conhecimento delas e sabendo encontrar o equilíbrio entre elas, vamos ter uma vida um pouco mais tranquila, mais serena, uma vida com mais, eu diria que com mais espiritualidade no nosso dia a dia. Bom, uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Então aqui ele fala da fé raciocinada. Ainda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, no capítulo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Só quando ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, ele insere na introdução, no capítulo 4, um comparativo entre as ideias cristãs e as ideias do Sócrates, tentando mostrar para o mundo que as ideias, elas estão presentes em todas as vertentes, vamos assim dizer, não é uma coisa exclusiva, tá certo? Está um convite aí para vocês conhecerem também. Vou trazer só um trechinho aqui, Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Também como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocando a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, e assim por ter combatido os preconceitos religiosos. Então vejam, não foi só o Teilhard de Chardin que foi, Sócrates também sofreu as consequências, e Jesus também.
Nós vamos ver mais para frente, mas eu quero deixar uma pergunta no ar. Jesus era religioso ou era espiritualista? Fiquem com a pergunta, tá bom? Fiquem com ela. Daqui a pouco nós vamos abordar isso. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, ele inseriu um item inteirinho lá: fora da caridade não há salvação. Por que será? Vejam, nós estamos falando de um livro que no primeiro momento que foi lançado, ele foi lançado como sendo imitação do Evangelho, tá bom? Depois ele deu o nome do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Ora, e lá no capítulo 15 ele insere um capítulo inteirinho: quer ser salvo? Fora da caridade não há salvação. Então não importa se você é cristão, se você é judeu, se você é espírita, se você é evangélico, se você é muçulmano, se você não é nada. O que interessa é o teu comportamento no mundo. Para mim é claro que quando ele insere esse capítulo inteiro no Evangelho, ele está tentando passar de uma forma assim desprendida a ideia de que você não tem que ficar procurando nichos, que você não tem que ficar se afixando em crenças. O que importa é a sua atitude no mundo. Também é para reflexão, tá bom? O Espiritismo, marchando lado a lado com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificará sobre este ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Isso está lá no livro A Gênese, no capítulo 1, item 55. O que ele está querendo afirmar também com isso? Que o espírita é aquele que pensa de fato e que não vai se deixar influenciar por coisas que, por exemplo, venham contradizer. Por quê? Porque o espiritismo não contém toda a verdade. Tem muitas coisas ainda para ser descobertas, está certo? E o espírita é aquele que raciocina, é aquele que acompanha as coisas. Não é aquele que segue de uma forma fechada e velada e sem raciocinar determinados dogmas ou conceitos ou crenças enraizadas. O espiritismo não é uma seita política, não é uma seita religiosa, é a constatação de um fato, uma doutrina moral. E a moral está em todas as religiões, em todos os tempos e em todos os países. Isso ele é retirado lá dessa viagem espírita que eu falei para vocês, 1862. Olha que interessante a constatação que ele faz, e vem confirmando aquilo que eu disse, que ele acreditava que a doutrina espírita era algo para preencher o mundo inteiro. Não é uma seita política e não é uma seita religiosa, é a constatação de um fato, uma doutrina moral, e a moral está em todas as religiões, em todos os tempos e em todos os países. Moral está presente no mundo inteiro. Tudo bem que são olhados de forma diferente, mas está presente. Tá certo? Tudo bem até aí? Agora vamos lá. Será que Jesus era religioso ou ele era espiritualista? Olha essa imagem. Tem gente que fica indignado que puseram Jesus de vermelho. Onde já se viu? Nós estamos em tempos de brigas, política, e o vermelho significa ser socialista. Para com isso, Para com isso. Mas o que ele está fazendo ali? Pregando. Aonde? No templo? Pois é. Vamos lá. Se estás fazendo tua oferta diante do altar e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai se reconciliar primeiro com o teu irmão,
e depois virás fazer a tua oferta. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, 23, 24. Ele observava as pessoas indo lá no templo fazer as oferendas, e tinha que ser, matava o carneirinho, matava a pombinha lá do templo, tá certo? Não podia ser qualquer uma não. Então ele percebia esse comércio todo, ele falava assim: escuta, você está aí sacrificando, se você se lembrar que você tem um problema lá com o teu irmão, para o que você está fazendo, vai lá primeiro se entender com o teu irmão, depois você vem e faz a oferenda que você quiser. Mas o que adianta você está aqui ofertando e continua sendo o mesmo lá? Você tem que mudar lá. Então olha se isso não é uma coisa desprendida, de você sair dos templos e tentar, como o Kardec falou, né? Fora da caridade não há salvação, não é dentro dos templos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, né, senão por mim. Tem gente que acha que é uma forma arrogante dele colocar. Não, eu sou, olha, eu estou aqui trazendo algumas informações, vem por mim, não fica seguindo essas tradições, esses, né? Me ouça, veja o que eu estou falando, as coisas que eu estou fazendo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Poucas pessoas entendem o que é esse jugo e esse fardo. Para seguir Jesus, você não precisava ter lá você não precisava seguir os rituais todos, você não precisava investir para pagar lá, para pagar nas coisas, você o seguia nas ruas, e ele apresentava uma doutrina libertadora, não era uma doutrina que, sabe, impunha, que trazia um peso para as costas das pessoas, de pecados, de culpas, de um Deus que pune, um Deus a ser temido. O Deus dele era um Deus de amor, era um Deus Pai. Ele era aquele que curava as pessoas, era aquele que conversava com todo mundo, que atendia as pessoas que eram consideradas, né, de má vida. O fardo dele é suave e o jugo também é tranquilo. Por quê? Porque é viver a vida. A parábola do bom samaritano, para mim, é uma das coisas mais fantásticas, que demonstram como Jesus não tinha essa crença na religião. Por quê? Todos conhecem a parábola, gente, do bom samaritano? Só para mim ter uma ideia, todo mundo conhece? Então eu não vou ficar repetindo a parábola, tá bom? Só fazer uma reflexão sobre ela. A pergunta é: como é que eu faço para chegar lá no reino dos céus? Aí ele propõe o seguinte: olha, tinha um homem que foi pego lá e foi assaltado, largaram ele lá todo, né, jogado. Passou um sacerdote, olhou o homem, orou por ele e seguiu, porque ele tinha afazeres. Passou na sequência um levita, o levita era o aprendiz de sacerdote, olhou o homem, seguiu. Depois veio o samaritano. O samaritano, gente, naquela época, não sei se até hoje não é assim, mas naquela época era considerado abjeto pelos judeus. Passar no samaritano, o judeu cuspia, tal ódio que existia entre eles. Aí olha como ele era revolucionário, né? Para cutucar lá o doutor da lei, ele fala: aí vem um samaritano. Aí o doutor da lei deve ter ficado até meio... Cuidou do homem, tratou dele, né? Levou o homem para a estalagem, deu dinheiro para o instalador, para o estaladeiro lá cuidar dele, e seguiu viagem. Para você, quem foi o próximo desse homem?
e o samaritano, pois faze como ele. Então, olha a revolução, ou a ideia revolucionária contida nisso. O sacerdote era o doutor da lei, o religioso. O levita era aprendiz de religioso. Os dois não deram a mínima para o homem. Quem deu atenção para o homem foi justamente uma pessoa que você olharia de rabo de olho. O que ele está tentando passar com essa mensagem? Lembra do fora da caridade não há salvação, do Kardec? Está aí mais uma mensagem, só que dessa vez de Jesus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Deus é espírito, e o adorem em espírito. Não precisa estar indo nos templos para adorá-lo. É espírito, está com você o tempo todo. Você se relaciona com ele direto. Não precisa de intermediário, entende? Está aí. Parábola do filho pródigo. Sabe o que eu gosto da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é aquela que o homem lá, fazendeiro, tem dinheiro, né? Ele tem 2 filhos, e o mais novo pede parte da herança dele para sair. Ele entrega e o coitado do rapaz vai lá e dilapida tudo. Esse é o filho pródigo, tá? Ele dilapida tudo, sofre as consequências, fica num processo assim de arrependimento terrível, se arrepende e volta humilhado para o pai. Aí o pai o recebe de braços abertos, sabe, feliz da vida, manda fazer uma festa. Esse aí é o pano de fundo dessa parábola. Porém, tem um trechinho da parábola, que é o finalzinho, que tem a ver com o que nós estamos falando. O filho mais velho fica indignado com o pai. Fala assim: poxa, eu que sempre estive aqui do teu lado, eu que nunca fiz mal para você, eu que sempre estive, né, fazendo as coisas, nunca te dei trabalho, você nunca mandou matar um carneirinho para mim. Aí o teu filho que vai lá e dilapida tudo, volta, você manda fazer uma festa. Aí fala assim: filho, você nunca me deu trabalho, este aqui estava perdido e veio, por isso que eu tenho que fazer a festa. Olha a atitude desse. Sabe quem é esse que ficou? E sabe quem é aquele que saiu? O que saiu é esse que foi para o mundo experienciar, errou, acertou, se desenvolveu, se arrependeu, se transformou. O outro é o religioso, é o que ficou fazendo os rituais, seguindo as coisas, não se arriscando, tentando garantir um espacinho, um lugarzinho. Tá certo? E ficou indignado, porque na verdade teve as mesmas que o outro. Parem para pensar se não é isso, chamar a atenção. Quantos de nós, se a gente for tentar se colocar na questão aí da parábola, qual filho somos nós? O pródigo ou aquele que fica e depois fica exigindo, né, um atendimento especial? Eu vou todo domingo no Manuel Bento tomar passe, não é possível que Deus não olhe para mim diferente. Mas você se arriscou, você aprendeu coisas, você se arrependeu, você se desenvolveu, ou você ficou lá no... É para pensar, certo? Tudo bem? Qual a conclusão, gente? Será que Jesus era religioso? Ou ele era espiritualista? Está aí. Aliás, uma das 2 coisas principais que Jesus veio trazer entre nós
foi primeiro desmistificar a ideia daquele Deus punitivo, tá certo? Que tinha sido apresentado desta forma por Moisés. E outra coisa que o Moisés fez também, Jesus fez largo uso da mediunidade, curando pessoas, antevendo coisas, sabe, se transformando, né? Caminhando sobre água, ou seja, ele fez mil e uma coisas para mostrar que a mediunidade era algo da natureza do ser humano, coisa que o Moisés também havia proibido. É mais uma coisa para se pensar, tá bom? Vamos ver então agora a questão da religião versus a espiritualidade por Teilhard de Chardin. São trechos de alguns escritos dele que, até onde eu sei, eu não conheço profundamente a obra dele, até onde eu sei são atribuídas ao Teilhard de Chardin, tá bom? Aí se houver algum equívoco eu peço desculpas, mas não, de qualquer forma, se não for ele o autor de tudo que está aqui, vale a pena a gente analisar o que está aqui, tá bom? Então vamos lá. A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. Então já começa por aí, tá certo? Espiritualidade independe da pessoa no que ela acredita. Aliás, é até melhor que ela não acredite em muita coisa mesmo, que ela simplesmente deixe fluir, né? A religião é para aqueles que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos. Olha que interessante. A religião é para o que dorme, porque você não questiona, você aceita as coisas, você está lá aceitando e pronto. A espiritualidade te desperta, você questiona, você vai em busca das coisas. A religião é para aqueles que precisam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. Isso aí é profundo, hein? Quantas pessoas hoje não são guiadas pelos líderes, até em quem vão votar? Não é assim? Não consegue pensar por si só. Lá estou eu falando de política de novo, né? Não consegue pensar por si só. Aí o determinado líder religioso falou: olha, vamos votar em fulano, vamos votar em fulano, né? Fora outras coisas mais. Nós estamos em busca da espiritualidade ou em busca da religião? Porque a religião vai me dominar mesmo, ela vai me determinar coisas. A espiritualidade vai me deixar um pouco mais liberto. Doutrina espírita não é a doutrina de imposição, é a doutrina da liberdade. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas que não se questiona. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. Opa! Mas eu não vou estar pecando se eu questionar tudo? Isso é um pensamento espiritualista ou um pensamento religioso? Ora, eu quero que vocês reflitam comigo o seguinte: Deus nos fez da forma como nós somos, nos deu a capacidade de pensar, de refletir, tomar decisões e agir. Ele errou conosco por permitir isso? E aí, se eu faço alguma coisa que eu acho que estava certa, depois eu descubro que não estava, depois que eu fiz, ele vai me condenar por causa disso? Se foi ele que me deu a capacidade de pensar. Doutrina espírita, lembra que eu falei? A gente tem que entender as leis. Essa é uma delas, a lei da liberdade, tá certo? Que está lá no Livro dos Espíritos. A religião ameaça e amedronta, a espiritualidade lhe dá paz interior. É para pensar.
Será que o Teilhard de Chardin exagerou aqui? A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz: aprenda com o erro. Olha, que coisa. Vocês estão entendendo por que ele foi considerado o o fora do contexto lá? O proibido? Imagine um jesuíta falando essas coisas. A religião reprime tudo e te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. Se a gente for parar para pensar, gente, na parábola lá do filho pródigo, o filho mais velho, ele era um filho meio falso, não era não? O que vocês acham? Porque ele estava ali do lado do pai só, né? Tem tudo a ver com o que o Teilhard de Chardin está falando aqui, ó. Que a religião reprime tudo e te faz falso. Por que faz falso? Vamos tentar entender de uma outra maneira. O que acontece hoje, inclusive, no próprio meio religioso, e não é aqui nenhuma crítica, é só uma constatação do que está acontecendo de fato. A quantidade de casos de pedofilia e de problemas sexuais. Por quê? Porque a religião reprime um sentimento que é da natureza do ser humano. A pessoa sente aquilo, mas ela não pode. E aí, falsamente falando, ela se encaixa ali na situação. Depois, acaba cometendo os desatinos por aí. Então, quando uma religião te proíbe de sentir coisas que são da natureza, ela vai te fazer falso, porque você continua sentindo. Entende? A religião não tem o poder de fazer com que você não sinta coisas que são da natureza do ser humano. Por exemplo, raiva. Estou falando de raiva. Alguém aqui nunca sentiu raiva? Mas vocês são espíritas. Ora, raiva é um processo, faz parte da natureza do ser humano, faz parte do princípio da lei, sabe, de preservação. Tem coisa que você não decide que vai sentir raiva, ela vem. É o instinto. Tá certo? Se você vai reprimir sem trabalhar, você vai se tornar falso. Eu só estou dando um exemplo aqui, tá? Mas tem outras coisas mais. A religião não é Deus, a espiritualidade é tudo, portanto é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. Opa! A religião inventa porque ela cria os dogmas, ela cria os rituais, ela cria uma série de regras. E que enquanto você está inserido ali, você segue. A espiritualidade, por te afastar teoricamente das regras, faz com que você experiencie e que você descubra. A religião é causa de divisões, a espiritualidade é causa de união. Ó. A religião te busca para que nela acredite. A espiritualidade é você que tem de buscar, e independe das suas crenças. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. Nossa, eu acho isso aqui fantástico. Porque quando você se baseia num livro único, você tem que considerar que ali está tudo. Primeiro, que não se sabe quem escreveu, de que forma foi escrito. E não estamos falando só da Bíblia, podemos falar do Alcorão, podemos falar do Torá, podemos falar de... Cada uma tem lá os seus, não é? Ora, e eu acho fantástico, ó.
todos os preceitos de um livro sagrado, enquanto que a espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. Então você, como um ser espiritualista, você pode ler de tudo, pode buscar informação em tudo, entende? Não é exclusividade. A religião se alimenta do medo, a espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. Será que ele exagerou aqui quando ele fala que a religião se alimenta do medo? O que vocês acham? Quanto mais temerosos forem, mais precisarão do intermediário, certo? A religião se ocupa com o fazer e ter, a espiritualidade se ocupa com o ser. Isso aqui também é profundo, hein? Podem ver a forma como as coisas são pregadas hoje em dia nas religiões tradicionais, é o ter. Ter. Olha, você vem que você vai ter, você contribui que você vai receber, e assim, né? Pouco se fala do ser. São poucas as doutrinas que falam do ser. A doutrina espírita é uma delas. O que importa é você ser, não o que você tem. A religião alimenta o ego, a espiritualidade nos faz transcender. Será que a religião realmente alimenta o ego, gente? O que vocês acham? O que tem de religioso, e aí não é nenhuma crítica, também é uma constatação, de nariz empinado. E quando você ainda vai bater na porta dos outros para convencê-los de que só a tua salva, o que é, se não é o ego? E cuidado, porque o espírita também está achando isso, tá? Porque o espiritismo só é o único que... Não, é fora da caridade que não há salvação. Não interessa o resto. A religião é adoração, a espiritualidade é meditação. Tem uma diferença tão grande. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. Não adianta você querer esperar para amanhã. Ao se espiritualizar, ao se entender como um ser espiritual vivendo uma experiência humana, você vai enxergar as coisas de forma diferente e não vai ficar esperando para o futuro. A religião nos faz renunciar ao mundo, a espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. E aqui eu queria fazer um convite para vocês, para lerem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, o homem no mundo. Leiam, para vocês verem a mensagem que os Espíritos trazem, do que eles esperam do comportamento do ser humano no mundo. Resumidamente, eles dizem que nós temos que viver no mundo conforme as condições do mundo, mas que o mundo não seja o que nos influencie como espíritos, entende? Que ele não possa exercer uma influência tão grande ao ponto de nos afastar das questões espirituais. Nós podemos usufruir o mundo, desde que o mundo não nos conspurque, né? Não nos destrua ou nos assuma. Mas leiam, que é um trecho compridinho. O homem no mundo, tá? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A religião vive no passado e no futuro, a espiritualidade vive no presente. Nós já falamos um pouco sobre isso, certo? A religião enclausura a nossa memória, a espiritualidade liberta a nossa consciência. Por que enclausura a memória? Porque normalmente a gente vai buscar a religião quando a gente está com alguma dificuldade, algum problema qualquer. Isso é básico.
E aí, ali você não consegue se libertar disso. Ela vai ficar sempre enclausulando na tua memória. Olha, você fez aquilo que vai te prender à religião. Já quando você se espiritualiza, você vai entender os processos da vida. Vai ser como um menino lá que saiu, depois voltou, e você vai estar transformado. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Bom, tudo bem? Gostaram? Então vamos fazer a conclusão. O Espiritismo é a doutrina da racionalidade, que não só permite, como requer o questionamento constante. Então não só permite, como requer. Se você quer de fato se tornar um espírita, questione. Questione, 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 não é proibido. Quanto mais respostas você receber, mais a tua fé vai se fortalecer. Tá certo? É também a doutrina da liberdade de pensamento e ações, que é o tal do livre-arbítrio, deixando para cada um a capacidade de responsabilizar-se por suas obras. E aí eu vou lembrar Jesus. Cada um de nós está aqui semeando. Parábola do semeador. E depois nós vamos colher. Não depende do A, do B, do C, depende exclusivamente de mim. Por mais que eu tente dizer que as minhas plantações são baseadas na ação do outro, porque ele me magoou, porque ele fez isso comigo, por isso que eu estou... Quem está plantando não é ele, é você. Tá certo? Quem vai colher não é ele. Ele vai colher pelo que ele fez. E você vai colher pelas coisas que você fez. O espírito estudioso, e aí eu coloco aqui Kardec, tá bom? Sabe separar a doutrina libertadora das crendices religiosas presentes nas histórias infelizes de alguns espíritos, médiuns e até mentores. É que isso aqui é um desafio que eu estou fazendo. Ler Kardec. Porque ler os romances, ler as histórias dos espíritos, né? É você se, vamos assim dizer, você se, às vezes, se deixar influenciar pelaquela história. Só que é a história dele, não é a tua. Você não sabe o quanto de religiosidade ele tinha, e quanto de falta de espiritualidade, talvez nas suas vivências. Somos cada um de nós responsáveis por nós. Então cuidado, a gente pode ler de tudo, mas vamos fazer uma abstração. E não fazer a história de um virar a sua história, entende? Porque é impressionante a quantidade de espíritas que acham que vão para o umbral. Porque o André Luiz foi. O que tenho eu a ver com o André Luiz? Uai. História dele. Agora, se você acreditar que você vai, olha, pode ter quantos espíritos de luz tiver ao teu lado. Vai ser difícil de tirar de lá, entendeu? Porque você acha que você vai. Ainda mais se você acha que você é culpado. Qualquer um que estude de fato os livros básicos de Kardec aprende e tem plena consciência sobre alguns pontos importantes a saber. Vamos ver. Os espíritos que se manifestam na Terra não são tão superiores a nós mesmos, portanto também estão aprendendo e evoluindo conosco. Isso é importante entender, porque às vezes a gente acha, vamos ver o que o mentor X fala. Ele vai falar o que ele entende. Agora, ele está vivenciando o que você está vivenciando hoje? Não. Gente, para pensar.
Eu vou dar um exemplo besta, tá bom? Mas que eu acho que serve porque eu estou querendo passar aqui. Por exemplo, dirigir automóvel. Será que o mentor espiritual já dirigiu um automóvel antes? Para saber o que é? Já fez um implante dentário para saber o que é também? Como dói? É coisa da atualidade. Estão entendendo? Como é que um mentor pode te dar resposta de coisas que ele não vivenciou? É muito raro o médium que não interfira nas mensagens recebidas, transmitindo então muitos dos seus próprios conceitos e crenças enraizadas. Então, às vezes, numa mensagem que você receba ou que vem até você, tem muito do próprio médium, porque o espírito não consegue passar de fato. E aí quem estuda a mediunidade vai entender que existem tipos diferentes, né? O intuitivo, o semiconsciente e o inconsciente. São raros os médiuns inconscientes. O médium inconsciente é aquele que não interfere. O semi, ele sabe o que está acontecendo, ao mesmo tempo ele não consegue. E o intuitivo é aquele que recebe, traduz, coloca do seu jeito, entendeu? Que é a grande maioria. Mas isso aí é estudo para outra coisa, para uma palestra sobre mediunidade. Para aceitar algo como verdadeiro é preciso passar as mensagens pelo crivo da razão e principalmente da utilidade. Ora, por que isso está chegando até mim? Isso é útil? Isso é bom? O que tem de mensagens aí políticas atribuídas a Chico Xavier, mensagens usando o nome do Chico Xavier, não foi nem ele quem psicografou, foi outro. As pessoas vão pegando, elas vão distribuindo, entendeu? E aí você vai lendo aquilo, vai, nossa, olha, para pensar. Use as 3 peneiras do Sócrates antes de despachar alguma coisa, sabe? O Sócrates usava a peneira da verdade, da bondade e da utilidade. Se aquilo é bom, se é verdadeiro, se é bom e se é útil, para depois passar para frente, né? Só que a gente quer ganhar o campeonato de transmissão de mensagem. Pintou no WhatsApp, eu já transmito. Sou campeão. E por acaso eu sou assim, tá? Eu tenho um monte de grupo. Eu tive que dar uma parada, né? Peraí, nós estamos disputando o campeonato de WhatsApp agora? De mensagem no Facebook? Hã? Nos livros básicos, os espíritos deixam claro a inexistência do céu e do inferno, como foi estabelecido pelas crenças religiosas. Olha, se soubesse o que isso chocou na época do Kardec, principalmente, porque religião era Estado, gente, nessa época aí. E aí você estava falando de algo que era contrário aos interesses do Estado. Dá para entender isso? Deixam claro também que todos nós encarnados estamos vivenciando um processo de aprendizado e transformação, muitas das vezes idealizado por nós mesmos antes do reencarne. Olha, convido vocês para lerem lá no Livro dos Espíritos, questões 258 até 273, Escolha das Provas. Ali vocês vão entender como é que se dá esse processo, que você decide antes pelo que vai vivenciar. Questão 258 até 273. Olha a quantidade de perguntas que tem lá sobre esse tema, tá bom? Escolha das provas. Eu falei que estava concluindo, mas estou quase, tá bom? Infelizmente, devido à falta de estudo, há no meio espírita mensagens e até livros inteiros que insistem em manter ideias religiosas da luta do bem contra o mal, pecados e sofrimentos, culpas e dívidas,
que não ajudam e promovem a inação. É o chamado tal de karma, que não existe na doutrina espírita. Procurem karma lá nos livros básicos, vocês não vão achar nada. Os espíritos não falam disso. E karma, no conceito que é passado, significa inação. É você ficar lá estático, paralisado, porque aquilo é um karma. E não mexe muito, que senão vai piorar teu karma, entendeu? Ora, que isso? É verdade, é dessa forma que as pessoas enxergam. Tá com o marido bêbado em casa, aguenta aí. Aguenta, porque ele é teu karma. Porque se você mexer, vai que você reencarna com ele, ainda vem a sogra bêbada também. Já pensou? Haja karma. Vocês entendem o que é inação? Ela é motivada por essas coisas de te jogar cargas e culpas. Quando Jesus fala que o fardo dele é leve e o jugo, né, é suave, tá certo? Kardec acreditava que a doutrina espírita, quando bem compreendida, iria transformar os usos e costumes, auxiliando o espírito a se emancipar das ideias religiosas castradoras. Ele achava mesmo, gente, quando a doutrina espírita fosse compreendida pelas pessoas, ela ia transformar o mundo. Mas ele não imaginava o que ia acontecer, né? Bom, assim sendo, faz-se necessário ao espírito estudar as obras básicas e questionar tudo, independentemente de quem seja o médium, o dirigente ou o espírito que se comunique, ou o palestrante que faça a palestra. É verdade. Todo palestrante também passa, gente, a doutrina conforme ele entende. Por isso que é importante a gente ouvir várias pessoas, tá certo? Tá? Eu não estou me colocando aqui como o baluarte do espiritismo ou aquele que traz, não. É o entendimento que eu tenho. Tudo bem? Pode-se ouvir as palestras e ler de tudo, mas utilizando o crivo da razão, da utilidade, da verdade e da bondade, que são as três peneiras do Sócrates. Lembre-se que você, como espírito, é um ser à parte na criação, portanto, sua história não necessariamente será igual à história de um outro ser. Você é uma divindade à parte. E quando eu falo uma divindade, é isso mesmo. Você é o construtor de si, entende? Do que te espera, do que vai acontecer com você, o que está acontecendo. É você. Você é uma pessoa tremendamente especial, só que não acredita nisso. Encerrando com Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, você quer saber quem é o espírita? Não é o que já se transformou, o super espírita, não, é aquele que está se transformando, é o que está num processo, né, de se olhar, de ver, de saber que precisa mexer aqui, que precisa mexer ali, que precisa se desenvolver aqui, que precisa se desenvolver ali. Isso é ser espírita, isso a gente faz todo dia, toda hora, é questionar, entende? E por fim, fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé raciocinada. É isso, gente, obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Não sei se todos conhecem, eu tenho um site no Facebook, não é a minha página particular, é meu site, é uma página, Edson Figueiredo. Essa palestra vai para lá, existe uma outra série de palestras lá também, artigos, sugestões de livros, entrevistas, programa da Rádio Boa Nova que eu participo, ou seja, tem muita coisa legal lá. E também tem um canal no YouTube, tá bom?
Para quem quiser, fica à disposição aí. Mais uma vez, obrigado, e que tenhamos todos um bom regresso aí para os nossos lares. Tudo de bom para vocês.